Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso sobre Git e GitHub. Hoje a gente vai aprender a como criar aliases, para executar alguns comandos no Git. Ok? A gente já viu das últimas aulas um comando chamado de git config. Se a gente utilizar as flags "-local", "-l" ou "-list", a gente pode listar o conjunto de variáveis de um repositório. Esse aqui é só uma página de teste, um repositório de teste que eu criei aqui, e ver que não tem muitas variáveis configuradas. Mas como a gente viu no git config, a gente pode configurar essas variáveis. Algumas dessas variáveis podem ser configuradas como aliases. Na prática, você vai poder executar comandos do Git utilizando algum alias para esse comando, como uma versão mais reduzida do comando. Por exemplo, eu quero executar git config "-local "-list". É um comando que é um comando longo. Eu poderia encurtar esse comando utilizando alguma alias. Eu vou mostrar rapidamente como a gente pode fazer. Se a gente utilizar essa flag local, essa alias vai ficar configurada aqui como uma variável local. Então, para fazer essa configuração, eu utilizo o git config "-local e eu passo uma variável. Essa variável vai começar com alias, depois vem ponto e o alias que eu quero utilizar. Eu vou utilizar conf. Então esse conf é o nosso alias. E agora eu passo o comando que eu quero que seja executado quando eu chamar esse alias. O comando que eu quero que seja executado é justamente o git config. Eu vou primeiro dividir, é um comando um pouco longo, então vou dividir em múltiplas linhas. Eu vou colocar entre aspas simples o comando que eu quero que seja executado. Então eu vou utilizar git config "-local "-list". Esse comando que eu quero que seja executado quando eu chamar git conf. Vê que aqui o alias do comando, a descrição do comando, ela não utiliza, aqui no caso, essa chamada ao git. Ela é só o conjunto de argumentos, do comando. Ok? Eu vou dar um enter aqui para vocês verem como funciona. Primeiro a gente vai listar as variáveis, locais. Está ali o nosso alias já configurado. Esse alias.conf, e ele é igual a esse valor aqui, config, local e list. Ok? Se eu digitar git conf, que é o nome que está aqui no alias, ele vai executar esse comando. Git config "-local "-list". Se eu fizer isso, exatamente esse comando foi executado. Então eu posso criar esses apelidos, esses aliases para os comandos. Então, ao invés de ficar digitando um comando bem longo, eu posso digitar uma versão mais curta do comando. No caso aqui a gente configurou como git conf. Ok? Os aliases do Git, eles também permitem a configuração, e a chamada de comandos externos. O que é isso? Por exemplo, se eu digitar ls-l, esse é o comando do shell, que vai listar os arquivos nessa pasta atual, aqui os arquivos, com algumas informações, como por exemplo as permissões, quem é o proprietário, etc. Você pode ver um pouco mais sobre esse comando ls-l no nosso mini curso de shell. Se eu digitar aqui git config "-local e utilizar alias.l, esse novo alias aqui que eu vou cadastrar vai ser um alias para chamar esse comando ls-l. Então aqui eu posso colocar ls-l. Para que o Git saiba que esse comando não é um comando nativo do Git, é um comando externo, ou seja, é um comando do terminal do shell, eu tenho que passar o primeiro caractere como ponto de exclamação. E aí o Git vai saber que ele não vai executar esse comando
como comando nativo do Git, como o git config, por exemplo, mas sim como um comando externo, um comando do shell, né, que a gente pode executar através do terminal. Apertei Enter aqui, limpar a tela. Se eu der git conf, que é o alias que a gente já cadastrou antes, está aqui o nosso novo alias cadastrado. Vê que ele vai com esse ponto de exclamação na frente, significando que é um comando externo. Se eu utilizar git l, que é o nome do alias, ele executou o comando externo normalmente. E assim a gente pode cadastrar, né, alguns comandos externos que a gente queira utilizar nesse repositório. Percebam que isso está totalmente cadastrado como local. Essas variáveis aqui são variáveis locais, ok? Para cadastrar para todos os repositórios Git como variáveis global, basta utilizar, ao invés de local aqui, colocar ---- global. Agora a gente precisa ver como apagar esses aliases. Pode ser que eu queira, né, por algum motivo, apagar algum alias que eu configurei nesse repositório. Para isso, a gente vai utilizar git config --unset. Isso aqui é para apagar um alias que já está cadastrado. E aí eu vou utilizar alias.l. Ou seja, eu vou passar a variável que recebe o alias que eu quero apagar. Então, aperto assim, aperto Enter, né? Se eu for lá utilizar o git conf que a gente cadastrou, o último alias já está apagado. Então vamos tentar apagar também esse alias.conf aqui. Para isso, basta utilizar git config --unset, passo alias.conf, ou seja, o nome da variável que eu quero apagar. Então, unset alias.conf. Se eu der o git conf, ele vai dizer que o git já não é, esse conf já não é mais um comando do git, ou seja, já não está mais cadastrado como alias. Então, eu utilizo o git config -local-l e está lá, o alias foi apagado. Ok? Então, por essa aula é só e até a próxima.